Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando Virando o Jogo desta terça-feira, sempre ao vivo aqui pela TVU, onde você pode nos sintonizar além dos canais 55, aberto, e 11 do Sistema NET, também através do player da TVU, tvuplay.tv.br, ou então pelo Facebook da TVU, que o programa também está sendo transmitido ao vivo. E você participa conosco através do nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui do Virando o Jogo, 999-81-7700. 999-81-7700. O WhatsApp aqui do Virando o Jogo, que hoje recebe, com muita satisfação, meu querido amigo, diretor jurídico lá do Grêmio, Nestor Rain. Tudo bom, Nestor? Como é que está? Ótimo, Rogério. Bom estarmos aqui com os amigos aqui para discutir. Satisfação é nossa. E também o não menos amigo, Rodrigo Russomano, jornalista, que é o dono, o diretor da Trato Assessoria, que tem diversos jogadores aí, em que ele é o responsável, não sei se pela imagem, porque procurador também é responsável, nós vamos saber disso, como é que funciona, e principalmente de um determinado jogador que, no momento, está na pauta dos assuntos aqui do futebol. Não esqueça, 999-81-7700 é o nosso WhatsApp. E o Davis Wagner, enquanto esperamos o senhor Alex Bagé, que está descendo com as notícias sempre, as últimas informações, o senhor Davis Wagner já fazia uma resenha, ele já fez, eu vou entregar aqui, ele já fez um programa antes com o Nestor Rain aqui. Eu fico muito feliz em receber o Nestor, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele sabe disso, é uma grande pessoa, uma das pessoas que tu conversa e às vezes ele é mal interpretado porque ele diz coisas que ele está pensando e ele é sincero, correto. É uma satisfação muito grande receber o Nestor aqui. Rodrigo, prazer te receber aqui também. Boa tarde, nossos ouvintes. E vamos lá. Agora, Nestor, eu quero saber o seguinte. Eu te perguntava antes, até instado pelo próprio Davis aqui, sobre os jogadores que foram embora. Talvez o mais emblemático nesse momento do Grêmio seja o Henrique Almeida. Como é que fica a remuneração? O Grêmio paga uma parte, Curitiba vai pagar outra parte. E qual é o resguardo que tem que ter o Grêmio, resguardo jurídico, no caso do Curitiba não pagar a parte lá dele, que é a responsabilidade, e o jogador querer cobrar isso do Grêmio? Bem, normalmente quando os jogadores são emprestados, vem para o departamento jurídico do Grêmio, mais especificamente para o Gabriel Vieira, vem uma papeleta com as condições do negócio, não é? E os jogadores anuem se querem ir ou não para esse lugar. Aconteceu com o jogador do Grêmio, com o Mamute no Botafogo. Sim. O Mamute não recebeu salários no Botafogo, tem até hoje uma ação contra o Botafogo. E o Grêmio não é responsável pela essa remuneração quando o jogador anui e quer ser emprestado, anui em ser emprestado. Então fica a responsabilidade do Grêmio é residual em relação ao salário que foi pactuado e que o Grêmio deve pagar. Eu sempre tinha essa dúvida, porque não é novidade isso, do jogador ser emprestado e com o clube em que ele estava, Grêmio, Internacional, qualquer outro, sendo responsabilizado por parte do salário. Mas e aí? E se o outro lá não cumpre? Não pode vir uma cobrança, o jogador entrou na justiça? Uma época o Mamute entrou na justiça contra o Botafogo, que não lhe pagou. Sim, não, mas não contra o Grêmio. Não, o Grêmio não. E principalmente que o Mamute faz muito tempo o Mamute foi com salários integrais a serem pagos pelo Botafogo e ficou, aquela época de uma crise muito forte no Botafogo, ele ficou meses sem receber e entrou com a ação e acho que depois ele fez um acordo e recebeu os E o Botafogo continua contratando gente, né? Mesmo sem grana, sem nada, Botafogo, Flamengo, Corinthians. Não, o Flamengo, vamos fazer um parênteses, o Flamengo há 3 anos passou por uma remodelação, colocou gente gabaritada em todos os seus departamentos, vendeu o seu fornecimento de material esportivo por 10 anos e transformou esse ativo quase 400 milhões em dinheiro, pagou todas as suas contas prementes. Hoje o Flamengo é um clube dos mais organizados em termos de conta do país. E foi nessa gestão do Bandeira, Bandeira de Melo? Começou na anterior acho que do Bandeira de Melo. Não tenho bem certeza, mas já há uns 3 ou 4 anos quem vai... O Flamengo é outro clube, o Flamengo não faz bobagem, faz coisas do seu tamanho. Agora, um clube que tem a torcida que tem, a verba de televisão que tem,
pode contratar o Guerreiro por R$1.200.000, mas a folha toda do Flamengo não é estratosférica, certamente não é a mais alta do futebol brasileiro, embora seja o clube que mais fature e que hoje está em melhores condições do que os outros, porque o Corinthians, que seria o segundo time de maior torcida, já não vive a mesma situação por força do estádio. Vamos tirar o Flamengo desse mas Botafogo, Fluminense, outros times de São Paulo que devem, todo mundo sabe, tem uma dívida enorme e contratam. E o Grêmio? Bom, eu penso que em muito breve tempo os torcedores da dupla Grenal vão bater no peito e se ufanar dos seus clubes estarem com as contas em ordem. Porque uma das disposições do Profut é que clubes que não pagam salários serão rebaixados, perderão posto em termos de divisão. Ah, mas não vai acontecer então. Mas eu quero perguntar o seguinte, o senhor é dirigente aí, ou a senhora é dirigente, vai pagar para ver? Está num momento de desgaste lá com a CBF, vai pagar para ver e fazer contas que não pode pagar. E outra coisa, é sabido, funciona para os clubes e para a nossa vida. Quando a gente está mal de dinheiro, a gente compra mal. Os clubes que querem comprar um jogador nosso sabem que nós estamos mal, oferecem menos do que recebe, vale os nossos jogadores. Clube bem sucedido tem que pagar em dia, tem que estar em dia, porque senão as coisas não funcionam. E os jogadores têm razão. Por quê? Os jogadores têm razão. Porque os jogadores combinam, pactuam. Bom, se tu não pode pagar, então não pactua. Agora, se tu combinou, paga. Segundo, jogadores de futebol, como regra geral, são responsáveis por várias famílias, não só deles. Muitos são oriundos de berços muito pobres, ajudam pai, mãe, irmãos, etc. E tal. Querem receber em dia, acho justo e acho que eles fazem muito bem de cobrar isso. Colocar o Rodrigo Russomano nessa conversa também, que é justamente ele que convive com os jogadores, faz assessoria dos jogadores. O jogador chega para ti e diz, o clube não está me pagando. E aí? É basicamente isso, né? Ou atrasa a imagem, que é mais corriqueiro, né? Os salários, muitas vezes, e a gente tem contato com muitos atletas do Brasil todo, de vários clubes, e a gente vê que não é uma... Aliás, o contrário é a exceção, né? De pagar em dia. O Corinthians, no ano passado, ficou 2 meses atrasado e estava indo para o 3º mês. E no 3º mês, o Nestor pode me salvar. Não, estás correto, está no caminho correto. Né? O Botafogo, idem, eu morei no Rio de Janeiro 2 anos e foi nesse período que o Mamute esteve lá. E foi o pior período Lembra disso, né? Exatamente, o pior período financeiro em que o Botafogo viveu. E por conta disso, o clube não conseguia negativas para patrocínios estatais, e o Vasco conseguiu, o Flamengo conseguiu, o Botafogo que tinha... Então é complicado, Rogério. E muitos atletas, eu tenho a sorte, posso dizer isso, de não ter essa vinculação, mas muitos atletas, eles vinculam em seus contratos com assessorias de imprensa o fator de recebimento do clube. Se o clube atrasar... tem isso? Aí não te pagam? Aí o atleta atrasa. Porque o atleta tem contrato com algumas assessorias de imprensa do Brasil. Sim. Essa vinculação. Enquanto o clube estiver 100%... Inadimplente, aí tu não recebe exatamente. Também? Deságua em tudo, né? Vai desaguar em todos os processos. E o Rodrigo pode falar sobre isso também. É desvinculado, né? O salário que vai na carteira e o direito de imagem. Dizem que o Cruzeiro é o único time no Brasil, parece, que paga tudo na carteira. Até onde eu sei, sim. Né? Por que o Grêmio não faz isso? Por que o Inter não faz isso? Falando mais do Grêmio porque tu está lá dentro. Não é daqui um pouco Ou a maioria dos clubes não faz isso. Mas eu falando daqui diretamente... Primeiro porque é legal ter... Não, ok. Não há nenhuma ilegalidade. Não, a maior parte é o salário em carteira. E a menor parte é o direito de imagem. Tá? Então, primeiro porque é legal, segundo porque é benéfico para o jogador e para o clube em termos de tributação. Terceiro, porque se não tivesse um contrato de imagem, quando tu necessitasse fazer uma promoção, alguma coisa do clube, tu teria que acertar os valores com o jogador. Porque peças promocionais, uma série de questões. O Cruzeiro deve fazer uma remuneração diferente e deve ter achado uma fórmula que ainda ninguém viu. Se o Cruzeiro me provar que isso é melhor, eu acho que a gente tem que estar com a cabeça aberta para as coisas que são adequadas. Né? Agora, por exemplo, se o jogador topasse e dissesse assim, não, eu reduzo
20% do meu direito de margem, do que eu pretendia ganhar de remuneração, não quero mais ganhar direito de margem, quero ganhar tudo na carteira, e se eu fizer alguma promoção, eu quero receber por fora. E aí tu pode optar por fazer promoção com artistas, com outras pessoas, fazer outras peças promocionais e não utilizar, e é 20% mais barato para o clube. Agora também tem outro questão detalhe. Agora também os clubes, se por for vezes... judicializada uma questão, se está tudo em carteira, né? Mas está tudo em carteira, aí vem outros pedidos. Não há reclamatória trabalhista proposta que não tenha atomizadas na ação 35 itens. Aí vai ter alguma coisa, você vai... Não, mas eu digo, se tiver por mais cuidadoso que tu seja, entendeu? Sem carteira, tu vai somar tudo. 13º, férias, tudo. Sem carteira, soma tudo. E tu estando por fora com direito de imagem, não entra na... Não, e não é por fora, é legal, porque você paga impostos sobre isso, etc. Então, até agora, esta forma usada com parcimônia, com cuidado e feita na forma da lei, tem sido uma fórmula boa aqui para nós, creio que também do nosso co-irmão internacional. E todos os clubes estão fazendo essa fórmula, a maior parte é em carteira e a menor parte não sei, o Grêmio eu sei que é assim, sei que o nosso... Porque houve um momento em que se contestava muito isso na justiça. Sim, porque aí fazia a maior parte de luvas, etc. Aí começou a dar problema, entendeu? Porque aí havia um mascaramento da relação de trabalho. Se dizia a imagem não pode valer mais do que a mão do obra do jogador dentro de campo. Né? Vamos com a voz da galera, enquanto o nosso Alex Bagé está chegando aí para a bancada, vamos com a voz da galera. Pode entrar, está no enquadrado da imagem, mas para saber que chega com as informações quentes. Já tem pergunta para o Bagé aí ou não? Tem sim, tem pergunta para o Bagé e é a seguinte, é verdade que o Grêmio está negociando com o Lisandro Lopes? É o Thiago Bittencourt mandando um recado por aqui. Tem também o Marcos Medeiros, mandando um forte abraço ao Rogério Amaral pelo excelente programa e dizendo, ontem o César Pacheco, hoje o Nestor Rain, estávamos mesmo precisando de um programa assim no horário do almoço. Parabéns a todos os envolvidos com este projeto. Muito obrigado ao Marcos Medeiros, é um querido amigo, eu disse aqui na semana inicial do programa que ele virá aqui para contar a história. O Marcos Medeiros, o filho dele, conhece o Marcos Medeiros, né? Sabe, a história teve um problema de saúde sério, um menino com 5 anos, e a paixão pelo Grêmio, de ir ao estádio, de ir aos jogos, aquilo foi um alento que ajudou muito na recuperação. Não sei se vocês estavam a par disso aí. Sim. E o Marcos conta isso, e eu disse a ele que o traria aqui no programa, vou trazê-lo, para que ele conte essa história. Aliás, essa é uma das melhores coisas do futebol, né? Sem dúvida. As pessoas não imaginam que quando times do porte do Grêmio, do próprio Internacional, do Corinthians, do Flamengo, entram em campo, entram com eles a paixão de número de pessoas que estão doentes em hospitais, de crianças, de pessoas que passam por grande dificuldade econômica e que tem como única alegria o seu clube do coração. Então, o futebol é uma coisa séria porque ele envolve esse emocional que mexe com as pessoas profundamente. Tem alguns vídeos na internet que mostram atitudes de jogadores, né? Alguns ídolos consagrados, outros nem tanto, mas essa referência com o torcedor e o reconhecimento do torcedor. Né? Tem vários. Um vídeo que rolou na internet ano passado, eu acho, do Grêmio voltando, eu não me lembro de onde que foi, que o Douglas, no meio do avião, ele levantou no meio do voo, foi lá e atendeu um menininho com síndrome de Down, me parece que era isso. Tem a história da Piratinha, né? A menina do Marcos teve um gesto muito bonito, foi a Santa Maria para visitar aquela menina. E os jogadores aqui, mais próximos de nós, aqui da própria dupla, são solidários. Assim, tem muito jogador que não gosta que isso vaze para o grande público. Olha, citaria uma lista aqui de jogadores que ajudam, que vão aos hospitais no momento que estão de folga e não gostam que isso vaze. Sobre o Lisandro Lopes surgiu essa informação, mas isso é uma especulação de internet. Surgiu esse nome num grupo de torcedores do Grêmio e ele acabou ganhando alguma proporção. Desde cedo, hoje pela manhã, lá no CT, está o Baidec, o empresário Jorge Baidec, e um dos representantes do Beto Silva, para que consiga, talvez, ainda nesta terça-feira, anunciar a contratação desse jogador. E o Internacional, que oficializou e deve apresentar hoje à tarde, o Wendel, lateral esquerdo que vem do Corinthians. São as duas novidades ainda velhas da dupla Granal. O outro, aquele de ontem, Ângelo... O Ângelo Rodrigues segue. É que o Ângelo Rodrigues é um negócio... Segue lá, né? Não, ele segue no Tolima... É um jogador que tem baixíssima quantidade de gols. Essa é uma venda casada. É uma venda casada. É o mesmo empresário do Pedro Rocha. Então, provavelmente, ao acertar
com o Ângelo Rodrigues, o Pedro Rocha também renove o contrato dele com o Grêmio. Nós vamos entrar... É o melhor deles todos. Quem? O Pedro Rocha. Para mim... É teu jogador. Para mim, sem sombra. Não é teu jogador? Não precisa trazer esses dois que estão sendo cogitados. Para mim, Pedro, o Grêmio é interessante, se vocês permitem falar. Eu encontro muitos torcedores e a gente tem que ter respeito, porque o Grêmio vive por seu torcedor. Então tem que respeitar o... Doutor, e o centroavante? Puxa, o Grêmio foi campeão brasileiro sem centroavante, jogando com o Paulo Nunes e com o Zé Alcindo. O Grêmio ganhou a penúltima Copa do Brasil jogando com o Marcelinho Paraíba, que não era o atacante... Centroavante, não era o... jogava centralizado. E agora, acaba de ganhar a Copa do Brasil sem centroavante. Segunda coisa importante, né? Eu encontro o cara dizendo, doutor, o Grêmio precisa de um cara parrudo, um cara com sangue no olho. Eu digo, cara, eu achei que tu gostasse do Jeromel, que sai com a bola limpa, que dá um passe, um volante qualificado como o Wallace. Achei que tu estava feliz porque o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, todos nós temos nossas preferências e tal, mas o Grêmio me orgulhou, o Grêmio ganhou a Copa do Brasil jogando bola. Aquele jogo com o Atlético Mineiro lá em Minas foi um jogo fantástico. Mas você todos jogaram bem. Aqui, né? Nós falávamos o Ramiro foi um monstro no jogo, um monstro. O Pedro Rocha. Peraí, Nestor. Não, aí tu vai tirar um da bancada. Não, mas tu desculpa, mas. Aí tu vai tirar o Davis Wagner da bancada. Não, mas tu me desculpa. Tu elogiar o Ramiro. Não, mas é que. Pode elogiar, mas é que não, mas eu quero dizer o seguinte: o Ramiro. Só que o Ramiro. Pela capacidade de transmutação dele, ele se transforma ele foi um monstro no jogo do Atlético Mineiro lá. Ele não errou um passe. Mas ele jogou com alta categoria, trepidante. Que o ano dessa Libertadores da América é uma Libertadores atípica, né? Uma Libertadores mais longa. Então vai precisar também que tenha. O que o torcedor, pelo menos pelo que a gente acompanha no contato com o torcedor do Grêmio, está reclamando, é que os jogadores que. O torcedor da dupla Grenal, ele acostumou pelo menos a cogitar jogadores conhecidos. Os jogadores que estão sendo cogitados pelo Grêmio, tem que jogar no Google e procurar. O Ângelo Rodrigues, a melhor temporada dele, fez 9 gols numa temporada. Quer dizer, para o cara que sobrevive de gols, é igual. Ontem a gente brincou aqui falando sério. O Brian Rodrigues, quando foi apresentado, foi perguntado: é verdade que você só tem 40 gols e 8 anos de carreira? De novo. É verdade. Sabe? Claro. Eu acho que esta reclamação sim é justa. Mas eu quero dizer assim, eu vejo comentários e até a gente discorda lá internamente. Eu quero um jogador parrudo, eu quero um jogador cascudo. Puxa, mas os caras, os artistas vitórias do Grêmio foram os guris. Foi o Everton, foi o Pedro Rocha, foi os... Claro. Vai ser diferente. Não, o Grêmio tem que fazer um planejamento completamente diferente, que eu vou dizer uma coisa, vai prejudicar até lá uma coisa que é um sonho dos gremistas, que é o Grêmio retomar a hegemonia estadual. Agora eu quero dizer uma coisa, o Grêmio vai chegar uma hora, vai ter que fazer uma opção. Depende de como o Grêmio estiver. Agora, voltando... Em que estágio estiver. Agora eu quero dizer o seguinte, o fato de jogadores serem comuns do ponto de vista dos atributos da visualização não significa que eles não. O Ramiro é um cara indispensável para o equilíbrio do Grêmio. O que eu vou fazer? Ele não é um monstro, claro, as pessoas não valorizam. Mas ele é indispensável para que o Grêmio funcione. Como tu disseste, né? Ou não é? Como tu disseste, o jogo do Ramiro lá em Belo Horizonte, tá? Aquilo é o sangue nos olhos que o torcedor se refere. É o jogador que consegue, inclusive, superar as suas limitações. Não, engajado. Sabe? E é um jogador que se doa completamente. Sob esse ponto de vista, sim. Aí sim, mas é que a gente tem quase que um atavismo nosso aqui de que tem que ter um centroavante rompedor, que tem que ser isso. É a história do Castelhano. Tem que jogar Libertadores, não pode jogar com um time só de brasileiro. Agora, esse Lisandro é o que o Internacional não soube aproveitar, né? O Lisandro Lopes é o mesmo do Inter, que depois voltou pro Racing. Eu acho um jogador especial. Eu também acho bom jogador, mas não tem negociação, foi uma especulação que Mas olha, esse é o jogador que eu faria negociação. Para mim ele é melhor do que os outros dois, porque é um centroavante de área e que sabe jogar. Vamos para estarmos bem próximos. O campeão da Libertadores atual era um time de jovens. Jovens, sim. De gurizada. E que desmanchou agora, né? Desmanchou. Mas o time Minas, saíram jogadores importantes. O Nestor estava falando. Mas foi um time de jovens. Time jovem, velocidade. Não tinha cascudo. Engajados com isso que tu disseste, com vontade e tal. Eu quero depois os dois colocar... finalistas, né? O outro era o Independente Del Valle, um time desconhecido. Né? Eu quero depois colocar o assunto que nós falamos aqui, situação Pedro Rocha, situação do William, que o Rodrigo vai falar conosco. Mas antes, eu quero que você preste atenção no recado do seu João.
Seu João é porteiro, casado, com 4 bocas para alimentar e muitos carnês para pagar. Sabe o que ele faz nas férias? Nada. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. A temporada de férias é um deles. Valores especiais por tempo limitado. E as inscrições já começaram. Para curtir é muito fácil. Escolha um dos 23 destinos e se hospede em um dos 42 hotéis conveniados. E o melhor, pagamento em até 12 vezes. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. É isso aí. Faça como o seu João aí, curta umas férias na maior tranquilidade. Voz da galera, pelo nosso WhatsApp 999-817700. 999-817700. O Lucas Dornelles, aqui do Jardim Botânico, pergunta o seguinte. Pergunta para o Nestor qual é a valorização que o Grêmio vai dar ao gauchão, que não vai ter prêmio ao campeão e já na terceira rodada coloca o Grêmio jogando em casa num sábado às 9 horas, horário péssimo para o torcedor. O Lucas Dornelles mandando essa pergunta. Tem também uma audiência internacional. Youssef Badi assistindo de Singapura e gostando muito do programa. Diz que só tem craque e pediu para perguntar para o Russomano o seguinte: se o Palmeiras fez ou não fez proposta pelo William. Tem a pergunta dele em relação a premiações no Campeonato Gaúcho. Bom, valorização. O Campeonato Gaúcho, vou responder novamente como naquele ano que o Filipão está. Para mim, ele tem grande importância para o Grêmio. Principalmente porque o Grêmio não detém mais a hegemonia desse campeonato estadual há bastante tempo. Então, o Grêmio tem que, no limite, se esforçar para reconquistar. E cometeu um erro de avaliação ano passado, nós acabamos sendo eliminados pelo Juventude. O Grêmio tem que se esforçar para ganhar esse campeonato. Só quero deixar claro que pode acontecer que em um determinado momento, junto com o Libertadores, o Grêmio tem que fazer uma opção de colocar um time misto, de poupar jogadores. A fisiologia manda. Os fisiatras vão dizer, olha, esse jogador pode, o Grêmio vai ter que fazer isso. É natural. Então o Grêmio não joga o Campeonato Gaúcho, na minha opinião, em função das premiações. O Grêmio joga o Campeonato Gaúcho em respeito à sua história, em respeito ao seu torcedor e também respeitando muito os clubes do interior, que fazem nas comunidades um enorme esforço para formar um time, para ver o Grêmio jogar na cidade deles, o Internacional jogar na cidade deles. Então eu acho que o Grêmio tem que respeitar esse esforço dos clubes do interior de participarem desse campeonato e fazem bonito. Muitos clubes fazem um enfrentamento bom com a dupla. Então eu acho que o Grêmio tem que respeitar, porque esse campeonato regional ele tem, do ponto de vista de fixação, de fidelidade de torcida, uma importância muito grande. E tem o jogo da TV, né? Que é 12 milhões. Exato, que é uma verba que vai entrar agora e vai entrar a calhar em hora boa para o Grêmio. Importante para nós. Então, mas nós temos que respeitar, principalmente a coisa que mais me toca é a participação em função dos clubes do interior, que tem que ser muito respeitado. Fazer futebol no interior não é fácil. E até a diferença, são 36 milhões de direitos de TV, 12 para Inter, 12 para Grêmio, então dá 24. Aí 3 milhões são divididos entre Brasil de Pelotas e Juventude, 1,5 milhão para cada um. Aí sobra aí cerca de 9 milhões para dividir entre os 8 clubes restantes. Isso dá 1.125.000 para cada clube. Então olha a diferença, Grêmio e Inter 12 milhões, para os outros clubes 1.125.000. E mesmo assim eles fazem enfrentamentos importantes. Fazem enfrentamentos importantes, da mesma maneira que eu discuto as verbas de televisão, tá, em relação a Corinthians, Flamengo e tudo mais com a dupla Grenal, eu também discuto essa diferença que para mim é uma diferença. Se eu reclamo de lá, eu tenho que ser coerente aqui. Eu entendo que a federação deveria, né, não só colocou Brasil e qual é o outro? Juventude. Brasil e Juventude, né, 1 milhão no segundo patamar, que já é bem diferente dos 12 milhões. Então tinha que dar um jeito aí com o patrocinador de subir a verba para os clubes do interior. Passa da hora da Federação Gaúcha de Futebol ser dirigida por um presidente de um clube do interior. Passa da hora. Talvez agora na sucessão do... É só cidadinos, só sujeitos oriundos de Porto Alegre. Há um longo período de presidentes ligados ao Internacional, mas nem quero entrar nessa seara. Mas eu quero dizer, passa da hora de ter um clube do interior para atender o interesse majoritário do número de clubes. Ninguém levanta do interior, não. Quem é o grande nome? Mas eu acho que isso... Tem alguns, por exemplo, vou dar um exemplo. Juventude tem gente. Um nome que é forte, eu não diria, não, vou pegar até um clube menor.
Vou pegar o Generosi lá, um dos presidentes do Veranópolis. Só que daí o Veranópolis trabalha só o gauchão. Quer dizer, ele vai defender só o gauchão e não trabalha os outros 6 meses. E quem deve estar na sucessão do Noveleto agora é o... Lançasse ele aqui, né? Não, eu não sei. É natural, é o primeiro vice-presidente. Luciano Ox. Olha que pode aparecer. Eu não vou dar a notícia agora porque ele não me permitiu. Já perguntei 3 vezes para ele. Mas tem um outro nome aí. Tem um outro nome forte. Eu ia dizer a mesma coisa. Eu apoiaria o Luciano Ox. Não vou dizer, eu disse que eu não vou dizer o nome, o cara não me autorizou. Bagé, não decidi não, então não vou fazer onda. Mas é daqui, é do interior, está na diretoria? Se eu der mais detalhe, eu vou dizer quem é. Não está na diretoria da federação. Pronto. Bom. Mas o Luciano Oxman não terá o apoio. Inter, não é do Grêmio. Não terá o apoio do Noveleto. Isso é certo. É isso aí. Eu não convivi, mas meu avô sempre me dizia sobre Rubens Hofmeister, que foi um cara que olhava para o interior. Eu não tive essa, nada da minha época, mas eu acho que, como o Dr. Nestor falou, é muito importante que os clubes do interior possam se fortalecer no processo todo. E eu acho que passa muito, né? Exatamente, passa muito pela Federação Gaúcha, isso. Responde para o Youssef, que está lá em Singapura nos assistindo. O Palmeiras fez proposta pelo William ou não? Diretamente pro jogador, não. Não houve proposta. Pro jogador, não houve proposta. O que a gente sabe, e aí eu não posso confirmar ou não, até porque eu não sei, chegou para o Internacional, para a direção passada, a possibilidade de um negócio que envolveria jogadores e dinheiro. Para o Palmeiras. Para o Palmeiras. Sim, mas foi Pro Palmeiras. Antes da proposta da Alemanha. Exatamente. E antes da proposta da Alemanha. Exatamente. Tá. Agora eu quero saber o seguinte, como é que trabalha uma questão dessas, se é que vocês trabalharam com o William antes da declaração ou vocês tiveram que apagar incêndio depois? Vocês que eu digo claro, tu, que é o assessor e a assessoria. Claro. A assessoria, e aí tem uma diferença muito grande, eu ouvi alguns colegas da imprensa debatendo sobre o assunto, e é normal, sobre a nota oficial que foi feita pelo William. A assessoria de imprensa, até para explicar, ela tem 2 formas. Ela distribui a nota ou ela assina a nota. No caso do William, a gente distribuiu a nota. Não foi redigida por vocês? Não, a nota foi... É diferente. É diferente. Claro. Houve uma... Produziu o release e distribuiu uma coisa. O assessor ele pode instruir, mas ele não tem que fazer o cara falar o que ele pensa. A gente dá os cenários, né? A gente dá os cenários. Olha, se passar por aqui... As consequências. Pode ter esse viés de informação, tem... Tá, isso vocês chegaram a fazer, tu chegasse a fazer com o William preliminarmente? Com os representantes do William. Com os representantes. O William estava de férias e né? Quando ele tomou essa decisão de fazer essa nota oficial? Não, a nota oficial foi depois da notícia. Sim, mas ele já estava pensando em fazer essa nota antes? A nota oficial foi lançada... Pós a... Um dia antes da apresentação. Isso. E pós a reunião foi numa segunda de manhã. Exatamente. Pós-notícia. Essa é a questão. Isso que eu estou perguntando. Quando essa o William tomou? Foi pós-notícia ou antes ele já tinha tomado essa decisão? Pós-notícia. Pós-notícia. A reunião foi na segunda. Sim, mas a nota oficial veio na esteira de toda a discussão provocada por essa manifestação, se não dele diretamente, mas dos representantes. Exato. Então, o que eu quero saber é justamente isso. Se a assessoria, no caso o assessor Rodrigo Russomano, falou antes, olha, isso é assim, assim, e se depois a nota foi responsabilidade da assessoria? Não. Da assessoria... Deixa eu perguntar uma coisa. Então fica muito claro isso, para mim, que quem orientou e quem definiu o procedimento do William, inclusive com essa nota e que redigiu, foram os representantes. Não o representante assessor de... É aí que eu não consigo entender. O jogador de futebol contrata uma assessoria de comunicação, um assessor de comunicação. Tá? Aliás, isso não é privilégio só de jogador de futebol. Tem muita empresa... Tem muita órgão público que tem assessoria de imprensa e acha que a assessoria de comunicação é só um repassador de notícia, um repassador de informação, que não chama a assessoria antes para debater junto com o seu jurídico, não é? Junto com o seu administrativo, financeiro, para conversar. Aí depois dão um prato pronto, sem uma avaliação do que possa acontecer no passo seguinte. E muitos fazem isso. Eu quero saudar os que não fazem isso. Eu quero saudar aqueles que trazem assessoria para todo o processo preliminarmente. Eu vou dar um exemplo, Rogério. Desculpe te interromper. Não, faz favor. Trabalha com a gente também o Juan Jesus, zagueiro. Jogou no Internacional, surgiu no Internacional. Está na Roma, né? Está na Roma hoje, estava no Internacional.
Quando ele saiu da Internacional, ele estava certo, aliás, começou o burburinho de que ele poderia sair, ele recebeu proposta. Ia ser uma troca dentro do país, 2 times que, enfim, disputam geralmente o segundo e terceiro lugares, né? Porque o primeiro lugar a Juventus nem muito à frente hoje em dia. E a decisão de contratar o Juan, ela foi tomada em uma mesa em que tinha o manager, né, que é o diretor executivo, sei lá, enfim, o cargo, o treinador, o vice-presidente, o presidente e o assessor de comunicação. E todas as palavras foram ponderadas no processo. Cada um teve o mesmo peso. E a assessoria foi consultada para saber aquilo que poderia ter de repercussão. Um termo mal colocado. Exatamente. E foi... Aliás, eu tenho que parabenizar a Roma. Realmente, eles têm assessoria de imprensa no Brasil também, porque foram extremamente competentes. Assim. Agora, eu acho o seguinte, falando sobre isso, né? Eu estou vendo agora no Grêmio, né? Tem um empresário louco para arrumar uma ronha com o Grêmio. Provocando, criando... O presidente respondeu criando problema, criando... Né? Então, vamos dizer assim... Mas isso não é feito com raiva, isso é feito de pensar. Sim. O jogador, ano passado, é um jogador importante do Grêmio, em 2015, não me recordo, fizeram uma proposta para ele, irrecusável, R$1 milhão por mês, livre de impostos e tal. Faz a primeira resposta para ele, ele chega em ti, diz, olha, eu tenho lá o tal negócio. Aí, tu tem que dizer, tá bem, tu vai ajeitar também, mas tu teve um custo para mim, eu tenho que me ressarcir também do meu. Começa esse jogo aí. Então, nesse caso específico que você está falando, estou falando em tese, né? Essas pessoas pensaram no que fizeram, não fizeram uma coisa assim, vamos atritar ele com a torcida aí, eles pensaram tudo isso, para não haver reversibilidade. Isso não é uma coisa feita. Claro, eu prefiro, por exemplo, vamos falar do co-irmão aí, o goleiro que saiu, o Alisson, ele foi firme no desejo de jogar na Europa e tal, mas ele saiu bem, o torcedor o visualizando como uma pessoa engajada. Entendeu? Então ali houve as duas coisas, foi atendido o interesse do jogador e houve uma saída civilizada. Mas a direção não tentou tirar ele a partir do momento que ele manifestou o desejo de sair. Porque todos nós sabíamos que o Alisson já tinha manifestado o desejo de sair, que o empresário, que era o Zé Maria, não queria renovar, tudo isso. Só que em nenhum momento sacaram o Alisson. O que aí é a minha opinião. A direção do Internacional, no caso o William, ela tomou uma direção diferente, um rumo diferente. Não quer jogar, não quer renovar? Ele em nenhum momento disse, eu não quero jogar no Internacional. E só, essa proposta que me fizeram para prorrogar um contrato que vai até abril de 2018, não me interessa. Não, então tá fora. É que a notícia de ele não querer jogar no Internacional, ou querer jogar na Alemanha, surgiu antes da reunião de renovação. Essa foi a questão. Esse foi o ponto. Na minha modesta opinião, como jornalista, isso não precisava ter. O que não precisa ter? Não, essa história... Por exemplo, vamos lá, eu sou o William, tá? Me chamaram para renovar. Eu digo, mas lá atrás... vocês procuraram... Baseado em informação lá de dentro. Sim. Vocês procuraram os da direção, todo mundo para renovar. Vocês renovaram o Paulão, vocês renovaram todo mundo. Não me procuraram. Eu estando na seleção brasileira, fazendo parte do time que foi campeão olímpico, ninguém me procurou. Mas já aconteceu história parecida aqui. Eu não quero sentar para conversar agora. Eu acho que não precisava ter acontecido isso, de pelo menos vazar essa coisa de... Eu acho que aí que foi o erro, talvez, do William. Não tem que dizer se quer jogar na Europa ou não quer jogar na Europa. Quem pode falar. Uma coisa arquitetada, né? Eu posso dar um exemplo até em relação ao Alisson, né, que a gente trabalha com o Alisson já há 4 anos. Pois é, o Diogo Rossi está informando que tu também é assessor do Alisson. Pode até comparar as duas situações. O Alisson, quando o Fernandão assumiu como diretor executivo do Inter, né, diretor de futebol do Inter, o Fernandão chamou o Alisson para conversar. Eu vejo em ti desde sempre potencial para ser goleiro do Inter, da seleção brasileira, e eu quero poder renovar contigo. O Internacional quer renovar contigo, como é que a gente pode fazer? E o Alisson informou o Fernandão que o contrato dele estava expirado há 1 mês no Internacional. E o Alisson continuava jogando. Aliás, era um período de férias, era um período vacante, ele estava de férias. E tinha propostas do Manchester City por ele, do Vídea Real, se eu não me engano. Poderia ter saído. Ele poderia ter saído. E o Fernandão perguntou e falou, não, eu quero jogar no Internacional, eu quero ser campeão pelo Internacional, eu quero poder atuar pelo Internacional. Mais uma quando eu vou dar o exemplo do Alisson porque é recente e é um caso específico. O Alisson assumiu em 2014, jogo contra o Fluminense, a titularidade
quando o Dida estava suspenso por conta do pênalti cometido contra a Chapecoense e o Muriel machucado. O Alisson jogou contra o Fluminense e fechou o gol naquele momento. O Internacional ganhou o jogo. Ele foi titular até o fim do ano. Em 2015 ele começou a Libertadores da América, ele foi titular, teve destaque e tal. Babá. Nesse período, entre 2014 e novembro de 2015, o empresário do atleta procurou a direção do Internacional reiteradas vezes. Então, uma oportunidade, inclusive, foi-lhe dito que o representante do clube acabara de sair do clube, quando o carro do representante do clube estava no pátio e se sabia que ele estava no estádio. Quando chegou 2016, e o Alisson já era titular da seleção brasileira em 2015, em 2016 a água bateu no pescoço. E aí chamaram o atleta. O atleta falou, olha, eu tenho mais exatos 6 meses de contrato com o clube. Eu não quero sair sem... Não quero deixar o clube mal. No Grêmio aconteceu 2 jogadores que tinham assim, contratos finalizando e que foram extremamente, vamos dizer assim, agradecidos ao Grêmio. Um foi o Pitbull, que também estava em vias de sair. Do Pitbull, né? Em vias de sair. E outro, por incrível, foi o Anderson. O Anderson também estava em vias de sair, ele optou por fazer um negócio bom para ele. Inclusive, bom os dois dizendo isso, né, publicamente. Bom para o Grêmio. Tem que ficar a parte certa do clube. O Pato não foi uma situação parecida com essa também? O Alexandre Pato? O Pato pagaram a multa dele, né? É que o Pato foi a multa rescisória, né? Sim, rescisória. mas aí... Aí não tinha como não ser. Não, tudo bem. Mas é que o empresário do Pato, Gilmar Veloz, levou a situação a esse ponto, de que fosse pagos 40 milhões, uma coisa assim, foi 20 que era milhões muito. De dólares, né? Ou seja, não houve um atrito. Né? Mas aí se não paga, não leva. Sim, aí não tem opção. Aí não tem opção, não paga, não leva. Porque esse jogador... Mas poderia o Pato ter feito também uma jogada de que não quisesse jogar, quisesse esperar fim de contrato e tudo mais. Mas o Pato foi o jogador que eu assisti aqui no Rio Grande do Sul de mais fulgurância na arrancada da história futebolística. O Pato prometia ser um virtuoso do futebol. Ele fez um gol aqui contra o Palmeiras na chuva, uma coisa mágica. Se ele for um jogador... que começou estraçalhando. Ele estraçalhou em todos os jogos iniciais que ele não chegou a jogar Grenal, mas ele teve assim, eu estou falando da partida, o início. Eu vi o Grenal dele contra o Anderson na base, no suplementar. Um baita jogo. O Anderson desceu, o Anderson pediu para jogar. O Anderson, eu quero jogar o Grenal porque, me dou bem e o Pato está no time deles. Era Pato contra Anderson. Baita jogo. Quero só dizer, o Anderson, no Grêmio tem uma foto lá do Anderson, na nossa galeria, ele foi um jogador para nós espetacular. Eu tenho por ele grande consideração. Sei que ele vive um momento agora conturbado e tal, mas ele foi para nós um grande jogador. Mas ele jogou no Inter agora. Ele jogou no Inter, ele nos falou lá uma coisa que ninguém tinha dito. E ele fez questão de entrar no ar. Ele falou que jogou agora no Inter tendo que fazer infiltração, com uma diferença de 20% da força de um joelho para o outro. Quer dizer, o cara, não somos nós que vamos papelado a jogar. É um cara que vive do físico dele e que está no livro, por exemplo, do Alex Ferguson. Só isso. É um cara que tem tudo na vida, tá milionário, tá tudo certo na vida dele. Aí ele entra em campo para jogar com infiltração, tendo que jogar com dor. E aí, por alguns, inclusive colegas de imprensa, ele é chamado até de vigarista. Então tem que saber isso. O Anderson é um dos poucos casos, e eu estou muito apancada por defender o Anderson nesse caso, é um dos poucos casos de jogador de caráter que se tem no Rio Grande do Sul. Quer questionar se ele estava gordo, se ele veio caro, se não veio... Caráter... Poucos têm o do Anderson. Eu sei que muitos vão... Até a maioria da imprensa bate. Tem jogadores que não estão no Grêmio, que foram para o Internacional porque nós não podíamos pagar o valor pretendido. Não evoluiu as negociações. Né? Um deles foi o Forlan, que foi oferecido ao Grêmio. Nós não podíamos realmente atender a pedida econômica do Forlan. Eu não imaginava. Mas nem o Inter. Que depois nem o Forlan... Inter, porque ficou já pagando até agora. Imaginava depois o Forlan. O Forlan era o melhor jogador da Copa. E um jeito notável do ponto de vista da convivência. E tinha sido o melhor da Copa América. E o Anderson foi oferecido para só não evoluiu em função da pedida e tal. Eu não estou dizendo que o Grêmio contratou, estou dizendo que não evoluiu a conversa, não estou dizendo que o Grêmio chegou a tratar a cúpula do Grêmio, mas ele foi oferecido. Só não evoluiu porque as bases do negócio não atendiam aquilo que o Grêmio podia pagar. Agora, eu acho que se os outros clubes podem pagar, paguem. Não, olha, de tantos jogadores... Não estou aqui para criticar os outros, o Grêmio não podia. Claro. De tantos jogadores que se fala no Internacional, que tem que sair, que ganham muito e tal e coisa, eu entendo que o Anderson, ele está levando a marca, a pecha da direção, essa última do Internacional. Porque se você pegar outros jogadores que ganham, né, como o Anderson, ou semelhante ao Anderson,
Esses jogadores já deveriam estar fora do Internacional. E são jogadores que você sabe que não adianta querer investir, querer deixar no elenco. O salário do Anderson, né? Só para dar um exemplo. Agora, o Anderson, para mim, é um jogador por todas as qualidades dele, hein? É mais? Não sei, tá dizendo que... Não, mas eu digo, na proporção... Eu dizendo assim, eu não sei se joga mais. Mas o Anderson joga mais. O Anderson joga mais. Mas na proporção o Ariel é mais. Porque o Ariel, por exemplo, teve um custo de negociação que o Anderson não teve. Mas o lateral esquerdo está chegando agora também proporcionalmente é mais, cara. Não, mas tudo bem, mas o Internacional, nós já discutimos isso ontem, Davis. O Internacional, o único atrativo para jogador é grana. É o salário. Não tem, como é que tu vai dar atrativo? Não, vem disputar o Campeonato Gaúcho. Não é atrativo para o jogador vir disputar o campeonato. Por mais que o Nestor queira ganhar, por mais que eu entenda que o Campeonato Gaúcho vai ser atraente, porque o Internacional não vai poder se posicionar como time de segunda divisão. Eu vi grandes nomes da imprensa falando com alguma razão, porque tudo o futebol tem ângulos, né? Que o Internacional forma um grande time para... Eu quero dizer assim, na direção, eu nunca falei sobre o Internacional, eu falei agora, porque agora nós temos uma relação de civilidade com esse pessoal novo que entrou aí, nós temos uma relação boa com eles. Não que não quiséssemos ter com os outros, mas era difícil. Hoje é uma relação fluida, uma relação tranquila, né? É verdade, porque só tem uma Copa do Brasil que o Nacional pode ganhar, que é o título importante, que acho que o Nacional... Mas eu quero dizer o seguinte, jogadores de Série A nem sempre podem jogar na Série B. Eu não vou, lógico que não vou nominá-los, mas eu tenho alguns jogadores que eu gosto muito no Grêmio, que eu não vejo eles acoplando-se a jogar uma Série B. Deixa eu aproveitar. Eles não seriam, não é que eles fariam corpo mole, não seriam felizes, não desenvolveriam, porque é todo diferente de jogar. A qualidade. É diferente, o nível de exposição, uma série. Tudo é outra, né? Exato. A logística é outra. Eu quero aproveitar o Nestor aqui até tem que ter esse perfil. Questionar uma coisa que a torcida do Grêmio há horas vem falando. Não é nem de contratação, não deixa de ser uma contratação. A arena do Grêmio vai ser do Grêmio ou não vai ser, Nestor? O que está pegando que o Grêmio não assina? Bonita essa camisa nas costas. Gostou, né? Olha aqui, ó. Azul, preto e branco, não tem problema. Bem, eu vou fazer uma... Eu já escutei o presidente falar... Vou fazer uma reminiscência um pouquinho mais longa, né? Em primeiro lugar, quando começou esse ensaio fazer um novo estádio do Grêmio, eu fui estar lá nas atas do Grêmio, quando eu era conselheiro, eu já não sou conselheiro do Grêmio. Eu fui contrário porque eu acho que nós construímos estádios desconectados da realidade brasileira e gaúcha. Nós temos estádios para estarem na Europa, não para estarem aqui no Rio Grande do Sul. E nós afastamos, é só ver... Por isso que nunca enche. O tipo de pessoas que... eu digo o tipo do ponto de vista do poder econômico, do carro que chega, da roupa... Eu acho que elitizamos. Nós elitizamos demais o futebol. E o futebol precisa ter um composto básico que é ter povão dentro dos estádios. Então é um desafio para os clubes fazer uma espécie de como se faz quando tu voa, né? Chegar às 7 horas, não entrou ninguém, libera a 10 pila para entrar. E o time fica esperando. Se não entrar, ele vai embora. Nós vamos ter que fazer algo para que os estádios voltem a ter gente mais... Então, mas o Grêmio optou por esse caminho. A arquitetura da arena e o belo estádio que o Grêmio tem, mesmo num bairro depauperado, porque o Grêmio vai ajudar a alavancar aquele lugar e tornar ele... Hoje ele já é um lugar com mais bares e tal. Eu acho que isso para mim não tem problema nenhum, Grêmio, isso vai ser superado. A arquitetura não tem culpa das escolhas dos homens do ponto de vista de como fizeram essa obra. A obra é linda, o estádio do Grêmio, para o meu gosto, é um estádio bonito. Pessoas que vêm aqui, que não estão impregnadas do nosso... Como eu acho que o Beira-Rio é um belo estádio com uma moldura belíssima. Eu não entro nessa granalização de estádio, de quem se machuca. Não estou nessa. Eu acho que o Grêmio evoluiu um pouco por ter abandonado um pouco essa picuinha nossa. O Grêmio tem que se voltar para ele. O Grêmio tem sarna suficientemente para se coçar, para estar se metendo na vida do outro. Né? Pois é, mas então o Grêmio acabou fazendo... Mas não é só no futebol, né, Nestor? Nós temos o Estado. Nós puxamos para baixo. Então nós acabamos fazendo um negócio do ponto de vista de como ele foi formalizado, ruim para o Grêmio. E que passou por um processo de transformação na gestão do presidente Fábio Koff, que foi mal entendido quando ele disse que a arena não é do Grêmio, mas ele disse aquilo para dar um recado para o Oeste. Eu vou com tudo para cima de vocês, assim não vai ficar. Porque se continuasse assim, o Grêmio não teria mais estádio olímpico, o Grêmio não teria mais nada. Bom, então o Grêmio foi negociando ao longo do tempo, deixou reservado esse patrimônio, que vale mais de 200 milhões aqui na ZEM, para que fizesse a conclusão. Porque o que a OS fez? A OS penhorou, deu como garantia, penhorou não, deu como garantia a arena quando isso estava vedado no contrato.
Então, nós não podemos receber a Arena sem que se chegue a um acerto com os bancos, essa dívida passe para ser assumida por somente uma instituição financeira e o Grêmio possa finalmente, não há mais os gravames, aí o Grêmio repassa o Olímpico, recebe a Arena, aí a recuperação judicial vai dar uma homologação e o Grêmio vai passar a administrar a Arena sozinho. Bom, eu não quero mais dizer que estamos próximos ou não próximos, isso vamos dizer assim, excita a torcida e aí teve uma nova frustração, um novo problema. Eu acho que nós estamos trabalhando certo, porque quem está muito ansioso por fazer um negócio, o outro percebe e quer se aproveitar daquela circunstância. Então, essa calma que o Grêmio está tendo para fazer corretamente essa transição e retomar o estádio, e o torcedor não precisa se preocupar. Quando deu 5 milhões lá de renda, isso abateu da dívida do Grêmio. O Grêmio hoje, vocês imaginem que o Grêmio hoje deve 160 milhões do estádio, o Corinthians deve 2 bilhões. Né? Essas comparações têm que se fazer em termos... Então, o Grêmio tem uma dívida palatável, mas vai fazer isso com alguma calma para não fazer bobagem, porque isso é um negócio para 20 anos, não é um negócio para ser feito no solfejo. Só fazer um registro. Então, só para dizer isso daqui, que as coisas estão andando bem, mas eu não quero dizer, vai ser amanhã, vai ser... Okay. Mas anda bem. Dá uma de dono de cartório aqui fazer um registro. Desembarcaram agora, há cerca de 30, 40 minutos, o time campeão mundial sub-15 do São José. Então a gente teve aí recebendo há poucos dias na bancada o João Locke, que é o diretor executivo do São José. São José trabalha sub-11, sub-10, sub-9. O título, o Mundial Sub-15. Lembrando que bem pouco tempo o Internacional usava na sua fachada. Campeão Mundial Sub-15. Então São José ganhou, foi disputado na Bolívia. É a Copa Nike aquela que... Era aquele jogo, Diego, que eles ganharam? Daquela época. O Renan era goleiro. É a mesma competição. O São José... Hoje chamam de Mundialito Sub-15. Mudou a nomenclatura. A Nike não tenha saído, mas a Nike... Então o São José vai botar lá também. Menor, tá certo? Tem que colocar, ora. Mas... Voz da galera. O Chiquinho de Gravataí manda um recado dizendo assim, ó, o Grêmio só está contratando bruxinhos do Renato. O Léo Moura é amigo do Renato. O Leonardo é empresariado pelo ex-amigo do Renato e ex-jogador Rony, companheiro do Fluminense. Não adianta trazer jogadores assim, só jogadores para o técnico que vai destruir o time. É o que manda o Chiquinho. O Juba manda o seguinte, boa tarde, o que vocês acham do Jadson, que rescindiu o contrato na China? Anderson, que está trabalhando em separado, poderiam ser reforços para o Grêmio. E também o Nilmar, para mim, se encaixariam na equipe gremista. Aí é brabo, gente. O Nilmar, ontem surgiu essa informação, mas o Nilmar está com cerca de 2 meses atrasados lá no mundo árabe de salário. E aí ele comunicou para um amigo, os caras vão acertar aqui, eu vou voltar para o Brasil. E aí toda vez que o Nilmar desembarca em Porto Alegre é como se ele estivesse indo para o Inter. Mas não tem nada de negócio por parte da direção. O treinador, o Renato, ele é para nós gremistas, até para a direção do Grêmio, ele é uma entidade à parte, assim, né? Então o Renato, para a gente usar a expressão de advogado, ele é inimputável, né? As coisas que a gente culparia outra pessoa, não culpa nele. Eu, por exemplo... houve uma polêmica. Eu gosto de treinadores estudiosos. Então, se quis fazer um sofisma, o que é estudioso? Estudioso é quem está atualizado, quem, além de ter um conhecimento do dia a dia do futebol, conhecimento de campo, procura saber quais são as últimas tendências do futebol. A tática do futebol mudou, ela não é empírica. Quer dizer, a pessoa procura se atualizar. Isso precisa ser estudioso do futebol. Eu gosto de treinadores assim. Gosto do Roger, por exemplo. Acho que o Roger treinou o Grêmio e deixou um legado para o Grêmio. Acho que ele tem um pedaço dessa conquista da Copa. Grande, né? Acho que ele tem um pedaço considerável. Eu gosto do... Agora, acho que o Renato foi peça indispensável para o Grêmio ganhar. Agora, as coisas que a gente pensa para a gente não pensa, mas porque o Renato vem revestido pela história de ser o maior jogador da história do Grêmio, o mais significativo, das coisas mais importantes. Depois ele veio treinar o Grêmio aqui. Ele veio jogar no Grêmio aqui um Campeonato Gaúcho, depois ganhou o Campeonato Gaúcho quando estava no Rio. Depois ele veio aqui treinar o Grêmio, foi bem, agora tirou uma seca do Grêmio de 15 anos. Então o Renato não é explicado pelas coisas comuns a todos, não é? Então o Renato sugere, por exemplo, eu vou fazer uma confissão pública. Eu não era um entusiasmado com o Léo Moura, nem sou. Mas quero dizer o seguinte, quando veio o contrato do Léo Moura e o valor que ele vai ganhar, cara, foi uma boa.
Ele ficou com a vaga e o salário que era do Negueba, por exemplo. A relação custo-benefício vai ser favorável. Se ele jogar 6 jogos e ajudar o Grêmio, tá ótimo. Tá pago o jogador. O jogador que joga no meio-campo. Agora, os torcedores, eu compreendo vamos trazer um nome, pelo menos, um armador, um lateral. Será que não vai acabar fechando o Marcelo Moreno? Já está treinando ali, correndo no CT. Eu acho difícil. Mas, ele é representado agora pelo mesmo empresário do Renato. Daqui a pouco eu acompanhei os estágios do Marcelo Moreno porque fui vice-presidente do Grêmio, na época do COF com o Romildo. Também, do ponto de vista de condição, não sei como é que está a cabeça dele, enfim. É teu jogador, não? Casou com uma menina aqui de Guaíba. É gaúcho, né? Gaúcho. Mas só para concluir, eu entendo o torcedor do Grêmio. Agora, o Grêmio está fazendo uma opção, ao meu ver, correta. O Grêmio, vocês podem notar, o Grêmio vem melhorando ano a ano até ganhar a Copa do Brasil. Ele beliscou, classificava para a Libertadores, é mal na Libertadores. O Grêmio precisa de retoques importantes, ainda mais pelo que foi alertado aqui pelo Alex Bagé. A acumulação de competições. Agora, eu quero dizer o seguinte... executivo, doutor? Precisa. Tá faltando o diretor executivo. E precisa com perfil forte. O cara do mercado. Precisa o cara do até mercado. pela falta de experiência do vice. Porque é natural. Que é falta de Se eu chegasse lá, eu não saberia também. Eu não tenho esse acompanhamento diário do mercado do futebol. Então, a pessoa que tem que ter essa... É um pouco diferente o diretor de futebol executivo do diretor de futebol político. São funções diferentes. São meios de campo diferentes que fazem cada uma dessas funções dentro do clube. Agora, quero dizer o seguinte, o Grêmio não pode voltar a se endividar. Porque pior do que não contratar jogadores bons é contratar jogadores bons e não pagá-los. Isso é um desastre dentro do clube. Isso não funciona, fica refém de uma situação muito ruim. Eu já falei aqui, tu não havia chegado ainda, Alex. O jogador de futebol é o sujeito que combina com o clube, ele quer receber o que ele combinou. E os jogadores de futebol, 80% deles têm famílias, não é família, tem famílias. Ele é um provedor mor. Então o jogador tem que receber. Então eu prefiro ter um time não tão potente como estaria na minha cabeça, mas ter pessoas satisfeitas, porque senão é o início do fim, é o desastre. Vai falar a voz da galera em seguidinha, mas eu lembro para você que a temporada de férias do Sesc está aí. Valores especiais por tempo limitado. São 23 destinos e 42 hotéis conveniados para você escolher. E o pagamento em até 12 vezes. Vá até o Sesc da sua região ou acesse sesc-rs.com.br/temporada de férias. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Vocês também têm que estar informados do mercado, né? Como assessores e sempre, né? O executivo, vocês são o executivo da comunicação dos jogadores. E pela característica do mercado hoje em assessoria de comunicação, o atleta que já está consagrado, o grande jogador, ele já tem esse suporte, seja pelo empresário, seja por vontade do próprio atleta. Então, uma característica que eu, pelo menos, tenho, e eu sei que vários outros têm, é acompanhar muito jogo de séries diferentes, categorias de base, até porque trabalhar com um atleta mais jovem, tu tira alguns vícios de linguagem, tu tira um pouco de preconceito que se tem em relação à imprensa, e existe muito, porque é aquela questão, né? Eu vou dizer no jornal isso aí, e o cara vai falar, vai botar o que eu não disse, né? Então existe um pouco disso. A gente tem que ter a agenda de um assessor de imprensa, ela não se resume apenas aos atletas que ele trabalha, né? É muito maior. Sim. Quem são alguns jogadores? O Alisson e o William já falamos aqui. O Ramiro. O Anderson. Gosta muito dele. Bressan. O Anderson. O Ana Costa foi pro Vitória da Bahia. Marquinhos Gabriel do Corinthians. João Paulo, que estava no Santa Cruz, agora está no Botafogo. Esses dois do Internacional deram entrevista ontem, o Fernando Bob e o outro, como é que é? Foi o Fabinho? Não, o Fernando Bob e o outro meio... Eduardo Henrique. São teus? Não, esses não têm assessoria. Então, até uma dica para os assessores. Não. São dois jogadores que não têm. Então, urgentemente, vai lá falar com o Fernando Bob, com o Eduardo Henrique, porque... Ou entrevista sem conteúdo que eu ouvi ontem. De quem? Fernando Bob e Eduardo Henrique. Mas absolutamente sem conteúdo. A gente vai ficando velho e vai perdendo a paciência com algumas coisas. Eu confesso que eu não tenho mais paciência. E não era... Claro, às vezes tem alguns repórteres que não encaminham a pergunta. Mas não era o caso de ontem.
Ontem a coletiva estava legal, as perguntas foram, e foi insistência. Não importa o esquema que eles usaram, nós estamos aí para fazer o melhor nosso. Tá? O lugar comum é muito chato, né? É muito chato. Aí não vale. Tem um episódio que ele não pode contar do Ramiro, mas eu posso contar para irritar o Davis Wagner. Gosta muito do Celso Roth também. Muito. Gosta muito do Celso. Mas aí eu também gosto. Posso deixar para o final, já que vai irritá-lo? Vamos só botar as imagens. Né? O Evandro e o Lenine, que são aqui da TVU, que são os responsáveis por colocar as imagens no ar e toda essa produção, né, aqui do nosso programa. O Lenine e o Evandro localizaram as imagens do Sub-15 do São José. Vamos colocar as imagens aí, ó. Aí, que bonito. Aí eles sendo medalhados, se é que podemos campeões do mundo agora, usar essa expressão. E essa camiseta do São José aí, essa quadriculada, faz tempo que o São José está com essa camiseta. Eu ganhei uma personalizada, né? Porque eu fiz uma brincadeira de que era uma camiseta estilo toalha de piquenique, né? E aí me mandaram, o João e o pessoal lá do São José me mandaram uma personalizada. Mas é uma bonita camisa. Sim, ainda tá lá, Aspeciro, ó, tá lá patrocinando. Foi o seu Milton que mandou a camisa. Meu vizinho. Tem muito boa relação com o Milton e ele está sendo muito feliz. Aí nós estávamos falando antes, né? Como é que não vai valorizar o Campeonato Gaúcho, né? Porque o São José é um dos participantes. Todos esses meninos aí, depois do final e cabo, eles acabam, um ou outro acabam indo jogar na dupla Grenal, né? Então é por essas coisas que eu falava, nós temos que prestigiar os nossos clubes que não têm a mesma paridade. Me passa aqui o repórter lá da Rádio Granal, o Diogo Rossi, dizendo que realmente o negócio do Beto da Silva, como a gente estava dizendo, até quinta-feira no máximo deve ser oficializado. O Grêmio já conseguiu, inclusive, um parceiro que vai ajudar. O Diogo Rossi, que vem a ser também o nosso produtor. Que é o nosso produtor também. Exatamente. É que eu estou apresentando ele como repórter, né? Tá certo. Nestor, irrite então aqui o Davis Wagner. O Ramiro... Acho que ele vai concordar com o Davis. O Ramiro é um jogadorzinho do ponto de vista da estatura, né? Mas ele em campo, ele é demolidor. Ele foi demolidor lá contra... Aí depois, quando deu aquele... que acompanhamos legitimamente compungidos com a situação, o Ramiro se abalou profundamente. Algumas pessoas ficaram sabendo, vazou em função do Foman, que era muito amigo dele. O Ramiro ficou assim para morrer. Nos dias quem acompanha ele, o Salvador pode dizer. E eu digo assim, o Ramiro não vai conseguir jogar esse final, porque ele ficou muito... Ele teve até recentemente visitando esse jogador. E ele se desdobrou, ele conseguiu dar a volta e tal. O cara deve ser o irmão dele, amigo. Irmão, estou dizendo do ponto de vista afetivo, de amizade. Né? E o Ramiro tem uma bela família. O pai dele acompanha o Ramiro em todos os jogos, seja Libertadores. Eu tenho as melhores... Então ele tem, do ponto de vista... Ele é pequenininho, ele é um pequeno jogador, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista de presença, hoje ele é um sujeito que no Grêmio ele chega, entendeu? Quando ele chega no treinamento, ele chega bem. Esse conteúdo dele como profissional, ele tem também esse conteúdo para dar entrevista. Muito conteúdo. Então, eu quero parabenizar também a ti, Rodrigo. Não sei o quanto de parcela que tu tem, ou ele já traz isso, o Ramiro, mas também cumprimento isso. Até para as assessorias de imprensa, dependendo do jogador, vamos combinar tipo uma dublagem. Grava, para ficar o Rodrigo somando lá atrás. Eu sou locutor, já estou até arrumando uma receita extra. Eu vou para lá, escolher o que respondeu. Não, diz aí que está satisfeito e tal, só muito satisfeito. Aliás, e ele só fica abrindo a mão. Aliás, eu vi no Instagram, no Facebook, um tempo desses aí, uma brincadeira dessa aí que foi feita, imitando o Faustão da vida. Agora, o menino dos meus olhos no Grêmio, embora eu entenda que o Luan é um jogador integral do Grêmio, um jogador que tem juventude, tem o menino dos meus olhos é o Everton. Nós tivemos uma proposta grande, eu espero que ele me segure. Não vai ser fácil. Nestor, foi um prazer estar contigo e com vocês todos aqui aprendendo. E como eu digo sempre, não a ressabi, venha sempre aí. Rodrigo Somano, um abraço. Tá? Venha sempre aqui também. E amanhã nós teremos aqui no programa o Beto Carvalho, que é diretor de marketing do Grêmio. Vamos saber o rei de copas, de onde é que surgiu isso. Se foi da torcida, se foi lá dentro da direção do Grêmio. E o Rodrigo Morel, que é repórter, nosso colega do SBT. Até amanhã. Muito obrigado.
No Controle é o primeiro